discipulou e ensinou centenas de líderes. Em 1952, fundou um ministério de literatura em Portugal. Alguns anos depois, esse ministério foi reorganizado no Brasil com o nome de Edições Vida Nova. E hoje essa editora tem centenas de livros que abençoam milhares, talvez milhões de pessoas no nosso país e ao redor do mundo. O seu Shedd teve grande parte do seu ministério no Brasil, pregou em centenas de igrejas ao longo de décadas no nosso país. E tudo isso nos lembra e nos mostra que a vida e o ministério desse homem influenciou milhares de pessoas. O seu Shedd foi o mentor de grandes homens de Deus, como, por exemplo, Luiz Saião, Jonas Madureira, discípulos dele. Dizem abertamente que foi o Shedd quem os discipulou. Shedd foi um dos grandes da fé. Uma vez perguntaram a ele qual era o segredo do sucesso do ministério dele. Ao que ele atribui o sucesso de um ministério tão grandioso? E ele respondeu: o sucesso do meu ministério se deve às centenas de pessoas que ao redor do mundo têm o compromisso de diariamente orar por mim. Eu não tenho dúvidas de que são as orações dessas pessoas que abençoam o meu ministério. Você tem alguém que ora por você? Tem? Tem certeza? Com que frequência essa pessoa ora por você? Você ora por seus filhos? Coloca-os diariamente diante de Deus? Você ora por seu pastor? A Bíblia diz que tem que orar. Por quem que você ora? Deixa eu te fazer uma pergunta mais difícil. Você ora? Aquilo que você tem lá, você chama de oração? Você acredita que orar faz diferença na vida de outras pessoas? Jesus suportava as primeiras dores da crucificação. Nesse momento aqui ele sentia o sofrimento dos cravos que entravam ali, perfuravam as suas mãos, os seus pés. É nesse momento que ele, ali exposto à cruz, provavelmente lembrava das últimas horas, é possível, que ali, com os cravos nas mãos, nos pés, ele se lembrasse daquilo que ele tinha acabado de passar no Getsêmani, dos açoites que tomou lá da guarda pretoriana. Pode ser que ainda ecoavam ali na mente de Jesus as palavras ridículas, irônicas, zombeteiras que ele tinha ouvido horas antes de Pilatos, de Herodes, de Caifás, dos próprios soldados que colocaram Jesus ali como o ícone da brincadeira deles. As últimas horas de Jesus certamente foram indescritíveis, inacreditáveis. Imagine você a tristeza, a angústia, os sentimentos, os pensamentos de Cristo quando ele é pendurado ali na cruz. E diz o Evangelho de Lucas que, apesar da debilidade física, apesar de toda a angústia que provavelmente existia ali na sua alma, apesar de tudo isso, Jesus faz uma oração.
E Jesus ora e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Até aquele momento, Jesus não tinha dito uma única palavra, absolutamente nada. Usando lá a linguagem do profeta Isaías, ele emudeceu como uma ovelha diante dos seus tosqueadores. Não disse nada. Ele não tinha nada a dizer para os homens, diante dos homens, para os homens. O que ele tinha para dizer, ele já tinha dito ao longo dos seus anos de ministério. Jesus não levanta uma única palavra em sua defesa. E olha que ele podia fazer isso, inocente. Ninguém jamais argumentou como ele. Mas ele sabe que ali é o fim da sua missão. Ele sabe que foi para aquele momento ali que ele veio. Ele não diz nada, absolutamente nada. Cordeiro de Deus em silêncio diante dos homens. Então ele fala com o Pai, com Deus ele fala. Nem a dor e nem a debilidade calaram as súplicas, os pedidos, o diálogo que ele tem com o Pai. E aqui nós já temos uma lição encantadora, extraordinária, que aprendemos com Jesus. Jesus nos lembra que nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhum problema nesse mundo deve nos afastar do trono da graça do nosso Deus. Não há nada que aconteça nessa vida que deve nos afastar do Senhor, das nossas súplicas, dos nossos pedidos ao Senhor. Devemos continuar orando, mesmo diante das tribulações, porque quando nós paramos de orar diante da tribulação, nós estamos renunciando justamente aquilo que diante das provações podem nos trazer consolo. Justamente aquilo que pode trazer algum alento, algum consolo, nós negligenciamos. Diante da tribulação, quando paramos de orar, somos incoerentes e tolos. Jesus não. Diante da maior tribulação da sua vida, ele persevera em oração. Quando o ferro cruel daqueles cravos rasgavam ali os nervos dos seus pés, das suas mãos, quando a sua alma, na linguagem dele, se angustiou até a morte, ele ora. E certamente que ele só orou ali, porque ao longo da sua vida, ele tinha o hábito de orar. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos que orar fazia parte da natureza de Jesus. Pássaros cantam, flores exalam perfume e Jesus ora. É da natureza dele. Era natural a ele orar. Certamente que foram aquelas longas noites naquela borda fria do monte que o ajudaram nesse momento de dor. Certamente que foram aquelas horas, aquelas noites, aqueles muitos dias em solidão diante de Deus que o qualificaram, que o prepararam para esse momento mais complicado da sua vida. O que muita gente faz diante da tribulação é exatamente o oposto. O que muita gente faz quando o sofrimento aperta é pensar que Deus os abandonou. E para de orar, e para de buscar a Deus. Não foi assim com Cristo. Ali no Getsêmani, quando o suor sangrento, o suor transformado em sangue, pinga no chão daquele jardim, Jesus ora e diz: meu Pai, se possível, afasta de mim. Agora, diante da maior angústia da sua vida,
a primeira palavra que ele diz é Pai. A primeira das 7 palavras da cruz é Pai. E aqui nós temos uma grande advertência, uma grande lembrança do fato de que perseverarmos em oração dependerá muito do tipo de relação que nós temos com Deus. Se nós não temos o hábito de orar, se oração não faz parte do nosso cotidiano, quando a tribulação chegar, nós não teremos esse recurso. Jesus só teve o recurso da oração quando a tribulação chegou, porque ao longo da sua vida, ele sempre esteve diante de Deus em oração. Por mais deprimente que seja a dificuldade, nós não encontraremos conforto na oração, na hora da dor, se ela não é um hábito nas nossas vidas. Por isso que cantamos há pouco aqui. Que paz perdemos sempre, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Então, naquele momento ali, de grande angústia, de grande dor, de morte, Jesus vira para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus fala 7 frases na cruz. Essa aqui é a primeira. Vai chegar uma hora em que ele vai pedir por ele mesmo. Numa das 7 frases, Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? No entanto, a primeira das 7 palavras pronunciadas na cruz não possui nenhuma referência a ele mesmo. Pai, perdoa-lhes, é uma petição inteiramente direcionada para os outros. Outra coisa, perceba que ele não diz assim: eu perdoo. Isso já está subentendido. Ele perde de vista todo o mal, toda a injustiça que estavam fazendo contra ele. Na mente dele está o mal que aqueles homens estavam fazendo ao Pai. Na mente dele estão ali os insultos que eles estavam lançando ao Pai na pessoa do Filho. Então, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, é um clamor completamente desinteressado. Ele não está aqui pensando nas suas dores, na sua pessoa, nas suas aflições. E se houve um momento na vida de Jesus, se houve um momento em toda a vida de Jesus em que ele poderia pensar em si mesmo, seria esse o momento. Ninguém jamais iria criticá-lo por, naquele momento de grande angústia, pensar nele mesmo. Todos compreenderiam o fato de que as angústias da morte o estavam cercando e que aquele ali era um momento propício para ele pensar nele. Porque quando um homem é cravado numa cruz, cheio de dor, cheio de angústia, de forma injusta, quando um homem é cravado numa cruz, nesse contexto, nada mais natural que orar por ele mesmo. Só que Jesus é Jesus. O nosso Senhor começa pedindo pelos outros. Que coisa impressionante, que coisa extraordinária. Que coração grandioso, que compaixão, que misericórdia, que amor, que Salvador que nós temos. E que exemplo. Jesus ensina até o último suspiro de vida. Quantas coisas a aprender com o nosso Mestre. No auge
da sua dor, no momento de maior sofrimento, ele ora pelos outros. Quando foi a última vez que você orou por alguém que não fosse do seu umbigo? Do seu núcleo familiar? Quando foi a última vez que você orou por outras pessoas? Abnegação é algo que esse mundo, e a igreja, e a nossa igreja, e a nossa casa, eu e você deveríamos aprender mais. Paulo vai dizer aos crentes, quando escreve lá para o pessoal de Filipos, ele diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Isso é cristianismo. O maior dos mandamentos é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo. Você consegue enxergar como que a gente está longe da fé cristã? Consegue perceber? No momento de maior angústia, ele primeiro pensa naqueles que estão ali. E olha que esses outros por quem Jesus ora, não é ali um irmão da igreja que a gente tem algumas desavenças, que a gente não concorda muito. Não é um irmão da igreja que a gente tolera. Não, é muito pior. Aqueles ali eram grandes inimigos. Aqueles ali estavam matando Jesus. E eu penso que quando Jesus ora por aquelas pessoas, ele não estava apenas orando por aquelas pessoas que estavam ali executando a sentença. Em certo sentido, Jesus está orando pela humanidade. Por quê? Porque foi a humanidade que colocou ele na cruz. Porque fui eu e você, com os nossos pecados, que o colocamos lá. Então, quando ele ora por aqueles que o estão colocando na cruz, ele está orando por eles, mas também por aqueles que eles representam, no caso, eu e você. Ele ora por toda a humanidade. E nunca ninguém tinha orado como Jesus. Nunca ninguém tinha feito uma oração dessas. Tempos depois, Estevão vai fazer essa oração. Os mártires, alguns deles vão fazer esse tipo de oração. No entanto, tanto Estevão quanto os mártires seguem o exemplo de Cristo. Nunca ninguém tinha orado por aqueles que estavam ali executando a morte de quem ora. Isso nos lembra que essa oração do nosso Senhor é uma oração cheia, repleta de misericórdia. Porque aqueles por quem Jesus orou não mereciam a sua oração. Aqueles por quem Jesus orou eram homens que tinham conspirado para sentenciá-lo à morte. Aqueles por quem Jesus orou o crucificaram injustamente, cruelmente. Aqueles por quem Jesus ora não pediram que Jesus orasse por ele. Eles jamais pensaram que alguém que eles estavam executando pudesse estar ali orando por eles. É possível que quando eles ouvem Jesus fazer essa oração, eles tenham até zombado, tenham até ridicularizado. Se não ridicularizaram, pelo menos trataram com desprezo, com indiferença essa oração. Então Jesus ora por pessoas que não mereciam a sua oração, pelo contrário, mereciam a maldição dele. Ainda hoje,
ainda hoje, o nosso sumo sacerdote intercede por homens e mulheres cheios de sangue nas mãos. Ainda hoje, o nosso sumo sacerdote intercede por pessoas mesquinhas como eu e você. Na verdade, Jesus, ele não suplica por ninguém baseado na suposição de que aquela pessoa merece. Ele intercede sabendo que as pessoas por quem ele ora são pecadoras. Ele sabe que aquelas pessoas por quem ele ora precisam de um advogado junto ao Pai. Ele sabe disso. E a Bíblia diz que ele intercede como justo em favor dos injustos. Outra característica da intercessão de Cristo é o cuidado com o qual ele ora. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, a esses que não merecem o meu perdão, misericórdia. E aí ele diz assim: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Para fazer essa afirmação, é óbvio que Jesus conhecia cada um daqueles ali que estavam participando do processo de crucificação. Jesus conhecia, inspecionou a vida deles, e ao fazer isso, é óbvio que ele não encontrou nada a favor deles, nenhum argumento em favor daqueles homens. Não tem nada que eu possa tirar da vida deles, de bom para apresentar ao Pai. Jesus então menciona a ignorância deles. Eles não sabem o que fazem. A mesma coisa continua acontecendo hoje, nos nossos dias. Cristo não é um advogado negligente junto ao seu povo. Ele conhece a condição de cada um dos seus. Há pouco eu falei aqui, quando a gente estava nos intervalos dos hinos, eu falei: o que te incomoda? Qual é a dor que você carrega aí no seu coração? Qual é a queixa que muitas vezes te faz suspirar? Sabe, aquelas circunstâncias ou essas circunstâncias difíceis pelas quais você passa, que você enfrenta, Cristo as conhece. Cristo conhece não apenas as circunstâncias, mas Ele conhece as suas fraquezas, as suas necessidades, as suas dificuldades. Cristo sabe a tentação que está esperando por você. Sabia disso? Essa semana você vai se deparar com algumas tentações que levarão você a desonrar o nome dEle. Circunstâncias para as quais e diante das quais, se você der aquele passo e romper aquele limite, você vai desonrar o nome de Cristo, comprometer a fé e às vezes outras coisas mais. Cristo sabe, e Ele intercede por você. Ou não foi isso que nós fomos levados a aprender quando lemos aquele texto que Jesus vira e diz assim: ô Pedro, Satanás me pediu para te cirandar, para destruir a sua vida, mas eu roguei por ti. Cristo já tinha orado por Pedro. Cristo já sabia o que Pedro ia passar. E ele disse: eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfalecesse. De forma semelhante, Ele sabe, Ele conhece a minha, a sua, as nossas dores, os nossos problemas, as nossas tentações.
E ele, assim como sabia dos problemas de cada um daqueles ali que o estavam crucificando, e ele então vira para o Pai e diz: perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Na verdade, Cristo conhece a nós melhor do que nós mesmos. Ele entende e conhece cada gemido secreto que nós damos. Assim como ele fez com os seus inimigos, ele procura algum motivo para ter misericórdia de você e de mim. Então, você chega aqui hoje, domingo, dia 3 de março. Eu não sei, talvez o seu cônjuge saiba, alguém próximo a você saiba, de um momento complicado da sua vida, de uma circunstância indesejada. Às vezes elas são tão difíceis, a Bíblia diz que a gente não consegue sequer orar. O negócio é tão difícil, oprime tanto, atrapalha tanto, que a gente às vezes não consegue nem orar. A Bíblia diz assim: olha, se você não consegue orar, saiba que há alguém orando por você. Eu te perguntei no início da mensagem: tem alguém orando por você? Tem? Tem? Todos os dias, o tempo todo. É uma coisa inacreditável. Mas o Filho está lá, junto ao Pai, intercedendo por nós, apesar de nós. Porque Ele ora por aqueles que o estão crucificando. Então, você tem entristecido o Espírito de Deus com seu estilo de vida? Isso não afasta a intercessão de Cristo por você. Você tem levado uma vida infrutífera, e como árvore merece ali ser cortado e descartado, porque a sua falta de fertilidade pode levar você a pensar que não é digno, mas a Bíblia diz que ainda assim Cristo intercede por você. Lembra da parábola? Deixa ainda esse ano para ver se dará fruto. É uma intercessão. Você tem provocado a Deus, sendo infiel das mais diversas maneiras. Cristo não deixou de interceder por ti. Ali no Calvário, apesar das suas dores, das suas angústias, apesar de estar sendo crucificado por pessoas cruéis, Jesus não deixa de interceder por elas. Baseados aqui nesse relato de Lucas, nós podemos afirmar que enquanto existir um pecador na terra que deva ser salvo, haverá um intercessor no céu que argumente em favor dele. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perceba que Jesus pede por perdão. Jesus não pede assim: Senhor, dá iluminação, porque eles não estão entendendo o que eles estão fazendo. Abre os olhos desses homens para eles enxergar a besteira que eles estão fazendo. Em outros momentos, a Bíblia pede, Paulo pede lá em Efésios, para que os olhos do entendimento dos efésios sejam iluminados. Mas nesse momento aqui, a simples iluminação não teria criado nada, a não ser tortura de consciência. Iria apenas acelerar o inferno de cada um deles. Porque Jesus sabe que naquele momento ali, aquelas pessoas precisavam de perdão.
A bênção maior e mais necessária naquele momento era perdão. Jesus sabe o que pecadores precisam. Jesus sabe o que pecadores precisam. E é por isso que todas as vezes que nós oramos, nós não podemos usar a expressão em nome de Jesus como um jargão. Em nome de Jesus deve estar presente nas nossas orações com o entendimento de que aquilo que acabamos de orar é como se Cristo estivesse validando o que falamos. Quando nós dizemos ao término das nossas orações em nome de Jesus, nós estamos dizendo algo assim: Senhor, não responda a nenhum desses pedidos que fiz. Não responda a nenhum desses desejos que expus, se eles não estão dentro da tua vontade. Quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos dizendo: olha, Senhor, se nessa oração que estou acabando de fazer, se eu fiz algo de errado, endireita a minha súplica antes dela chegar ao Pai. É isso que a gente está fazendo. Nós estamos dizendo: olha, eu não sei se tudo que eu disse aqui está certo. Então, antes de apresentá-la ao Pai, porque eu oro em nome de Jesus, antes de apresentá-la ao Pai, endireita aí as coisas. Ou seja, a doutrina bíblica que diz que nós temos um sumo sacerdote e que nós devemos orar em nome de Jesus, ela nos ensina que lá na corte celestial nós temos um amigo que ouve as nossas petições e antes de apresentá-las ao Pai, Ele as endireita. Ele diz assim: ó, esse negócio aqui que você pediu não vai ser bom para você não. Então eu vou apresentá-la de uma outra maneira diante de Deus, diante do Pai. Ele sabe que aqueles homens precisam de perdão. Então ele pede: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós podemos constatar que muitos desses aqui, por quem Jesus orou, de fato foram perdoados. Antes de subir aos céus, Jesus chamou os discípulos e disse assim a eles: se espalhem pelo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. E nessa ordem Jesus diz assim: comecem por Jerusalém. Vocês vão se espalhar pelo mundo, mas vocês comecem em Jerusalém. E eles fazem isso. E diz o livro de Atos 2, que Pedro se levanta, o líder dos apóstolos se levanta e prega um sermão. E no sermão que Pedro pregou, Pedro vira para o povo e diz assim: vocês mataram o Cristo. Foram vocês que colocaram o Cristo lá no madeiro. E Pedro é severo. E Pedro diz o que precisa ser dito. E diz o texto que mais de 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas em nome de Jesus. Nós temos aqui uma resposta à oração de Jesus. Quantos daqueles 3.000 de Jerusalém não estavam ali na crucificação? O relato bíblico também diz, o mesmo relato, diz que muitos sacerdotes obedeciam à fé, como resultado da pregação de Pedro. E no relato dos evangelhos diz que os sacerdotes foram culpados pela morte de Jesus. E quando lá na frente muitos sacerdotes obedecem à fé, é resultado da oração de Cristo. O livro de Atos diz que gentios participaram da crucificação de Cristo. As epístolas dizem que o evangelho chegou ao mundo gentílico e muitas pessoas se converteram. Nós temos aqui
outra resposta à oração de Jesus. Então o que a gente tem aqui? Você já chegou numa fazenda, aquele lugar lindo, verdinho, lugar para as crianças ficarem brincando, e você desfrutar daquela paz, assim. Aí tem um lago ali, aí você vai, pega uma pedrinha e joga assim no lago. Look. O que acontece? Quando a pedra cai na água, faz um anel, já viu? Aquele anel vai crescendo, crescendo, crescendo. Essa oração de Jesus foi como a pedrinha lançada lá no lago. Primeiro faz um anel pequenininho. Judeus e sacerdotes se convertem. Depois o círculo vai ampliando. E a influência do cristianismo chega no Império Romano. E hoje, essa circunferência é tão ampla que engloba todo o nosso planeta. Dezenas de milhares são salvos por causa da intercessão de Cristo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sabe o que isso significa, irmãos? Cristo nunca intercede em vão. E aí, se naquele momento, com as mãos sangrando, ele teve êxito, se com os seus pés cravados no madeiro, ele saiu vitorioso, se desamparado por Deus e desprezado pelo povo, ele triunfou com os argumentos dele. Imagina hoje, porque hoje as mãos dele não estão sangrando e nem cravadas na cruz. Hoje as mãos de Cristo seguram o cetro do universo. Hoje os pés dele, dizem João lá em Apocalipse, estão calçados com sandálias de prata, uma imagem de honra, de glória, de majestade. Hoje ele é coroado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se as lágrimas e os clamores produzidos pela debilidade foram capazes de ter resposta e foram onipotentes, muito mais poderosa hoje é a autoridade do sacerdote ressurreto. Lá do seu trono, ele intercede e menciona cada um de nós, o pacto que ele fez com o Pai por cada um de nós. Chegou aqui hoje com algumas dores, problemas, ansiedades, que provavelmente iriam lhe atrapalhar a participar desse momento de ceia. Existe aí temor no seu coração? Leve a Cristo em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração, só porque não levamos tudo a Deus em oração. Existe aí no seu coração dúvida, motivo de lágrima? Coloque-a diante do seu grande intercessor. A gente vai participar da ceia. E você que está aí então com a alma sangrando, com a sua mente fervilhando, sentimentos em turbilhão, com uma dor insuportável no coração. Você que está assim, quero lembrar você e com ela encerrar a minha fala nesse período. Quero lembrar você de uma das mais belas canções
que um poeta cristão já fez nesse país. Ele disse assim: como é bom poder, aos pés da cruz, depositar este meu fardo, pesado e árduo de carregar. Como é bom poder não ter que andar ansioso de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. O que ele diz? E a paz de Deus, então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Ele encerra a sua oração dizendo: como é bom poder, como é bom saber. Nós vamos participar da ceia. O que a gente faz? A gente louva a Deus por Jesus Cristo. E a gente coloca diante dele as nossas dores, pedindo que ele rogue ao Pai por nós. Nesse momento, enquanto você estiver comendo do pão, tomando do cálice, coloque-se diante do Senhor, agradecendo a Ele, louvando a Ele e pedindo a Ele que interceda por você. Amém. Vamos então, o pessoal da música pode vir.